Bom, Elivaldo, nós temos aqui uma nova informação sobre o pedido da Procuradoria-Geral do Estado enviado ao ministro Edson Fachin, com data agora do dia 24, pedindo que o ministro interfira na liberação dos 315 milhões de reais, que foi esse último pedido de empréstimo aprovado esse ano, inclusive em janeiro desse ano, e que não precisaria do aval da União, não precisa, segundo a PGE, do aval da União, e que, de alguma forma, a Caixa Econômica Federal está vinculando aquele outro empréstimo que não teve a segunda metade também liberada e que ainda está na fase de prestação de contas. Então, o que a PGE quer é que esses 315 milhões de reais, que deveriam ter sido liberados em fevereiro deste ano, venham logo para o Piauí. Aliás, num prazo, Elivaldo, de até 48 horas. Nádia, o governo faz a leitura correta. O ministro Edson Fachin encaminhou decisão liminar na semana passada para a Caixa Econômica, pedindo o cronograma de desembolso do financiamento. A Caixa cumpriu ontem essa determinação judicial, só que anexou a essa resposta também uma série de regras e resoluções da Caixa que impedem a liberação não só do financiamento 315 milhões de reais, como a segunda parcela do outro financiamento que ainda está pendente, dependendo aí da prestação de contas. Mas como a situação foi judicializada, o governo agora cumpre uma segunda etapa nessa batalha judicial em torno da liberação do recurso, que é solicitar ao ministro Edson Fachin uma espécie, Nádia, de análise do mérito, que ele decida pela liberação imediata, como foi feito o pedido, ou então tome qualquer uma outra decisão, mas que ele se pronuncie em relação à liberação do recurso. Bom, que a Caixa, de acordo com o cronograma da Caixa, seriam liberados em até 5 dias 270 milhões de reais e depois o restante em até 45 dias. Mas, como você disse, ainda vinculado a outras questões de prestação de contas de uma outra operação de crédito que a Procuradoria-Geral considera que não precisa ter uma relação com a outra. Lógico, tem todo o embasamento jurídico. Nós separamos aqui alguns trechos, inclusive, desse pedido que foi enviado pela Procuradoria-Geral do Estado ao ministro Edson Fachin. Está aqui, então, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, que é o eminente relator dessa ação originária, tem o número aí da ação e tem aí o pedido feito, que é a impertinência, inoportunidade e inveracidade das afirmações apresentadas incidentalmente pela Caixa Econômica Federal no descumprimento de ordem judicial. Na sequência, ele coloca, inclusive, um despacho do ministro Edson Fachin, que foi feito determinando que a Caixa estipulasse o cronograma. E aí ele segue dizendo que a liberação seria feita na forma do seu anexo, estipulando essa liberação de 315 milhões de reais de uma única vez e no mês de fevereiro, como assim havia determinado o ministro Edson Fachin e também lá no mês de janeiro. E na ação seguinte, Elivaldo, o procurador coloca que a Caixa Econômica Federal, em petição apresentada agora, no dia 24, dissimuladamente, visando fugir ao cumprimento da ordem proferida pelo ministro Edson Fachin, alega não poder cumprir a determinação da Corte ao fundamento de que o Estado do Piauí está em processo de prestação de contas de outro contrato de empréstimo firmado no ano passado, também com a aludida empresa pública, ou seja, com a Caixa Econômica Federal. A gente tem mais um trecho que separamos aí, ou seja, a justificativa para não cumprir a decisão de liberação dos recursos seria a existência de processo de prestação de contas ainda não concluído de outro contrato de empréstimo, sem qualquer vinculação com o contrato objeto dos presentes autos que goza de garantias próprias, ou seja, esse contrato que não precisaria do aval da União, segundo a Procuradoria-Geral do Estado. Separamos mais um trecho. Ora, atender o contrato para efetuar a liberação em 2 vezes, com a primeira parcela no valor de 270 milhões, de forma unilateral, se configura em uma zombaria, Elivaldo, para o contrato assinado forte, né? E desdouro ao que foi decidido judicialmente pelos autos. Você vê aqui, sem ainda passar para a próxima imagem, Leandro, por favor, que há, inclusive, em outros momentos desse pedido da PGE, colocações sobre trabalhos articulados pela oposição, que haveria uma interferência, inclusive, política, e também de que a Caixa Econômica Federal estaria aí, como utilizado o termo, até zombando de uma decisão judicial ao não fazer logo a liberação do recurso. Vamos seguir, então, que seja intimada a Caixa Econômica Federal, é o que requer essa ação da Procuradoria,
para que, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência nos presentes autos, libere no máximo, no prazo de 48 horas, os recursos objeto do contrato de empréstimo, tem aí o número do empréstimo, que é o empréstimo de 315 milhões, sob pena de pagamento de multa no valor de R$1 milhão, sem prejuízo de sequestro de quantia mencionada. E aí segue assinado lá embaixo o procurador Plínio Clerton Filho, que é o procurador-geral do Estado. Nádia, pelo expediente do governo, inaugura-se agora uma relação nada amistosa entre o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal. Cada um tem um entendimento diferente em relação à liberação desses recursos. E como a situação foi judicializada, a decisão agora cabe ao ministro Edson Fachin.